escolhida a ementa, né? Retiramos ali os escritores e poetas, então vamos lá, vamos dividir por períodos estéticos, né? No romantismo, a poesia de Castro Alves e Luiz Gama, já decidimos, então está ali colocado. Do romantismo ainda, os textos narrativos, né? Temos José de Alencar, 5 Minutos e Senhora, e Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Realismo, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romance e o conto Pai contra Mãe. Do naturalismo, Curtiço, de Aloysio de Azevedo, e do parnasianismo, Raimundo Correia Olavo Bilac. Os textos teóricos, eu elenquei aqui, o Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, volume 2. Ele vai até ali o romantismo, né? Então, nós vamos ter, muito importante, esse capítulo 1, que é o Indivíduo e Pátria, né? Que é a concepção de país e sobre quem é você dentro desse país, né? E aí ele tem um capítulo que ele vai colocar o Gonçalves Dias como quem consolida o romantismo. Eu coloquei essa opção de texto porque quem não for trabalhar com Luiz Gama, trabalhe com Gonçalves Dias, né? E no capítulo 5 ele fala do triunfo do romance com Manuel Antônio de Almeida e ele vai falar dos 3 Alencares. O Alencar da cidade, o Alencar da mocinha e o Alencar do sertanejo, do homem forte, etc., né? Então, o Alencar abarcava um público bem grande de leitores, é importante conhecer. E o capítulo 6 vai ser sobre Castro Alves, tá? Além desse, eu tenho a personagem no romance também do Cândido, que está na personagem de ficção, uma coletânea de trabalhos sobre personagem. E, gente, pelo amor de Deus, nada de personagem plana e redonda, não foi ele que falou isso. O que, que ele faz? Ele passa em revista todos os textos, toda a teoria sobre personagem. O conceito dele de personagem está nas 2 últimas partes do artigo, as 2 últimas páginas, vamos dizer assim, tá? Então, dê uma olhada lá e não vamos falar que ele fala sobre personagem plana e redonda, porque esse conceito não é dele. Dele também tem o de Curtiço a Curtiço, no livro Discurso e a Cidade. Maravilhoso texto para você entender a relação espacial ali dentro do Curtiço, eu já até comentei, né? E, obviamente, a introdução do romance Dialética da Malandragem, que ele vai dar o conceito do que é um malandro, né? Que infelizmente não tem mais malandro, temos bandido agora, né? Mas, enfim, esse é para um outro momento. Para o parnasianismo, o Emanuel Santiago tem um artigo que eu acho muito bom, que se chama Parnasianismo, Jabuticaba Literária. Ele vai problematizar essa questão do parnasianismo aqui no Brasil ter durado 40 anos, gente, muito tempo. Nos outros países foi um movimento meio que passageiro. Por que aqui durou tanto? É algo para nós pensarmos, né, avaliarmos e ver por quê, né, o que aconteceu para isso. O Proença Filho, eu acho esse texto assim, importantíssimo, a representação do negro na literatura brasileira. Então, ele vai problematizar, né, como é que esse negro foi visto. Ele vai falar que tem alguns momentos que há uma infantilização do negro, um olhar distanciado. Em outros momentos, ele vai falar de uma animalização. E poucos, infelizmente isso é verdade, tá? Poucos olhares que colocam o negro como sujeito e não como objeto. Então, vamos trabalhar isso, fazer o nosso aluno compreender, né, como é que é essa representação. E óbvio, né, já que pegamos o personagem do Cândido, vamos dar mais 2 opções para o nosso aluno. O narrador, do Benjamin, e, gente, de novo, né, não é só o narrador que fica o que viaja. A frase central desse artigo é 90% de uma boa literatura está em não dar explicações. Vamos lembrar que o Benjamin foi um grande estudioso do Kafka, daí que o Kafka tinha um narrador que não dava explicações. E ele também vai chamar a atenção que tem que ter algo digno de ser narrado, né? Não é qualquer narrativa que vale a pena. Então, vamos também fazer o nosso aluno ter contato com esse texto, vamos conversar sobre ele, né? E fazer com que o nosso aluno também pense um pouco além da personagem apenas. E o Bakhtin com o cronotopo, que é essa visão do espaço, que eu acho também que sair desse lugar, né, fechadinho, assim, instigante, né? Você pega lá teses e dissertações sobre romance, maioria está narrador e personagem, poucos vão trabalhar o espaço. Então, vamos abrir esse lugar, né, de pensar, de refletir, de analisar. Metodologia, então, a disciplina é composta por aulas expositivas, em diálogo com os alunos, seminários, discussão de textos propostos,
E o uso de mídia, quando necessário, uso do quadro, os textos serão fornecidos em formato de PDF. Isso aqui você já se livra do professor, eu não consegui encontrar o texto, não pude comprar o livro, forneça em PDF, eu fazia, né, um grupo de WhatsApp da disciplina, e ali eu disparava todos os textos em PDF. Onde, enquanto romances, domínio público, né, todos eles têm mais de 50 anos, então domínio público você baixa, tá bom? Bom, a avaliação, como nós já fizemos na Brasileira 1, bom, gente, é que vocês vão ver que eu vou botar dois tipos de cronograma, um com seminário e outro sem seminário. Então, na metodologia eu coloquei seminário, na lista dos textos literários eu coloquei poucos textos, mas vocês vão ver aqui que no cronograma você tem a opção de usar com seminário ou sem seminário, tá bom? Então, provas os textos, né? Será observada a competência do aluno em abstrair os conceitos dos textos teóricos, análise dos contos com orientação do professor e apresentação de seminário, será observada a competência do grupo na análise do texto literário e a competência teórica no momento da análise, ou seja, dialogar teoria com literatura. É o mínimo, né? Nos seminários dos romances também será observada a competência do grupo na análise dos textos literários e o diálogo com a teoria trabalhada. E será observada a assiduidade, participação na discussão e a cooperação nos trabalhos em grupo. Então, é importante no primeiro dia de aula apresentar tudo isso para eles, para terem noção do que vai ser feito, para eles saberem o que eles vão ler, o que vai ser trabalhado, né? Tudo o que vai ser feito nessa disciplina, ele já vai ter noção, tá? Então, tá aqui. A primeira proposta aqui, né, desse cronograma, que eu só consegui trazer o escrito, o Canva é meio complicado quando você puxa a tabela, mas vamos lá. Então, no primeiro momento, talvez a apresentação curso, né, e trabalhar aqui, eu acho que o capítulo 1, né, o indivíduo e pátria, e a divisão das obras nos grupos. Por quê? Porque aí você já vai todo mundo saber o que vai ler, o que tem que trabalhar. E aí dá aquela dica, né, de ouro para o seu aluno. Veja quantos dias você tem para ler, conte as páginas dos livros, divida pelos dias que você vai saber quantas páginas você tem que ler por dia. Tanto o texto teórico quanto o texto narrativo, né? E também aquilo, né? Olha, você tem que pegar o conceito, às vezes o autor traz um monte de exemplo, mas o que você precisa abstrair do texto teórico são os conceitos. Bom, aí vamos lá. Na segunda aula, né? Gonçalves Dias e Castro Alves, e aí tem o capítulo 2 do Formação da Literatura Brasileira. Gonçalves Dias, a consolidação do romantismo, e o Castro Alves, né, ao ler os poemas, escolha alguns poemas para eles lerem, e vão problematizar a visão do negro com a representação do negro na literatura brasileira. Pressupõe-se que os alunos já vão trazer o texto teórico lido, então jogue isso, gente. Não vamos ler texto em sala, vocês têm que trazer lido. E aí trabalhe, né, com eles a questão de alguns conceitos, peça que eles tragam os conceitos trabalhados e você leve. E assim, eu quadro, né, porque eu observei nas aulas que eu trabalhei nos últimos anos que os alunos chegam na sala tão cansados de mídia que se você jogar mais mídia ali, eles vão dormir ou vão para o celular. Agora, se você for para o quadro, meu amigo, minha amiga, você vai ver aluno escrevendo igual maluco, né, no caderno, e no final de uma disciplina, o aluno vem assim, eu nunca preenchi tanto um caderno. Eu falei, ótimo, né, enquanto você escreve, você também vai absorvendo alguma coisa, né. Bom, terceira aula, aí já entra a questão de trabalhar as teorias. Por quê? Porque vai precisar essa teoria na análise do conto e do romance, certo? Acabou isso? Prova. A prova vai entrar o quê? A questão da poesia e os conceitos teóricos, né? Geralmente eu peço uma prova dissertativa, eu dou 2 perguntas, no caso aqui eu daria até mais, porque eu deixo eles escolherem. E aí você elabora da melhor forma que você acredita que você vai ter resultado, né? Na aula seguinte, aí nós vamos ter a questão do romance, já vamos entrar agora em texto narrativo, e a questão dos 3 alencares, né? Que o Antônio Cândido trabalha. Eu coloquei aqui os 3 artigos dele. Por quê? Porque vai precisar de dar um tempo de leitura do romance e preparação do seminário. Então, tem que puxar um pouco aqui no início para você ter um tempo ali embaixo, né? Para esse trabalho.
na minha concepção, o mais importante é que esse aluno leia. Se você conseguir que o teu aluno leia pelo menos os 2 romances aqui, nossa, tá ótimo, né? Então, aí você trabalha essas questões, né? O Triunfo do Romance, Três Alencares, de Cortiça a Cortiça, Dialética da Malandragem. E aí você separa os contos. Eu fiz uma sugestão aqui: 2 do Alencar e 2 do Machado, tá? Para você poder dividir os grupos. Por que tem os contos aqui? Vai ser um ensaio para análise do romance, né? E, gente, olha, não façam avaliação pública, tá? Um conselho que eu dou. Toda turma tem os grupinhos. Você vai fazer a avaliação da apresentação do seminário dos contos quando você for orientar o romance. Aí você senta com cada grupo e fala, olha, isso aqui não foi bom, aquilo ali tem que melhorar, isso aqui estava maravilhoso, gostei demais. E outra coisa, põe todo mundo do grupo para falar. Porque você sabe, né? Você já foi aluno, tem sempre aquele que encosta. Então, vamos lá, né? Todo mundo tem que falar aquele que chamou a atenção. Você pode colocar outros contos aqui, né? Linha reta e linha curva vai trabalhar a questão do casamento, assim como 5 minutos. Então, eu achei que era interessante de olhar, a Gilvinha do Alencar também vai ter essa questão. Agora, o medalhão é muito bom, gente, porque ele vai trabalhar, o medalhão era celebridade na época do Machado. E hoje em dia tem, né, digital influencer, não sei mais o quem se destaca, e aqui ele faz uma ironia enorme. Para você ser um medalhão ou celebridade, digital influencer, você não pode pensar, você não pode ter opinião própria, ele vai, muito bom. Bom, aí tem a preparação de seminários, né, e a apresentação de seminários. Agora, eu acho que, assim, eu coloquei aqui a lista dos contos, nesse dia faça uma orientação, ouça, né, o que cada um vai falar, dá algumas dicas, ajuda o teu aluno, tá? Porque muitas vezes o professor passa seminário e depois sai detonando todo mundo e nem orientou o menino, né? Aí vem a leitura dos romances. Eu sugeri aqui do Alencar, Senhora Iracema Sertanejo, os 3 Alencares, né? Machado, Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Então aqui eu tenho 6 obras, 6 grupos. O que você pode fazer é aumentar ali nos contos, mas um de cada, né? Um do Machado e um do Alencar, que é 6 e 6 fica bom. Dê aulas para leitura do romance, que ninguém vai ter desculpa depois de que não leu. Lembra que no primeiro dia de aula você já distribuiu, né? Aí depois você orienta, né, os seminários, chama os grupos, ouve. Se precisar de mais um dia de orientação, você coloca. Eu sempre deixo um dia a mais aqui, encerramento do curso, porque às vezes a gente precisa de um dia a mais de aula, né? Então, você faça isso de orientação. Aí você vai para o momento dos seminários. Ali onde está a terceira avaliação, seminário dos romances, você pode colocar a preparação, né, dos seminários, que fica bom, que é mais um tempo para eles se organizarem. E divida em 2 dias. A turma do Alencar num dia e a turma do Machado no outro. Como é que eu fazia? Quem faltar no seminário vai perder meio ponto no conceito final. E então aí todo mundo vai no seminário de todo mundo. Infelizmente tem que ser assim. E deixei o parnasianismo ali para o final, que se não der tempo, joga para um outro momento, né? Para a próxima brasileira e eu não sei, veja aí como você resolve, tá bom? A segunda opção é sem seminário, né? Então, a mesma coisa, apresentação do curso, aí lê O Indivíduo e Pátria. Na aula seguinte, você leia Gonçalves Dias e a Consolidação do Romantismo. Aí você trabalha com Gonçalves Dias e o Castro Alves, os 2 textos teóricos e as poesias. Né? Façam que eles leiam os poemas, eles precisam conhecer. Na terceira aula, né, aí trabalha a personagem do romance, o narrador num dia, e o cronotopo eu deixei para o dia seguinte, porque eu acho que o cronotopo é um texto que os alunos têm um pouco mais de dificuldade de compreensão. Feito isso, prova, né? Depois entraria a Formação da Literatura Brasileira, né, que é o Triunfo do Romance, os 3 Alencares, e aí você faz a discussão do conto 5 minutos. Você pode dividir o grupo, dividir as personagens para cada um analisar uma personagem, cada grupo falar o que a que chegaram, né? Eu já fiz isso várias vezes, dá muito resultado. Tem gente que bota a Carlota como uma charlatã, tem gente que defende a Carlota e assim vai, né?
E depois, no dia seguinte, a discussão do romance Senhora, que você também pode problematizar a questão do casamento. Alguns vão entrar em defesa da Aurélia, outros vão entrar em defesa dos Seixas, e aí você também chame atenção para as personagens secundárias, porque elas o Alencar não cuidou tanto. Então, a prima da Aurélia, coitada, que opção ela tinha na vida, gente? Ela tinha que aguentar com a menina mimada, né? Cheia de vontade, porque ela sustentava. E o tio, né? O tio ele teve que gingar muito ali, né? Como tutor da Aurélia, porque ele não tinha profissão alguma certa, ele não tinha muitas situações ali que desse uma condição financeira para ele minimamente razoável, vamos dizer assim, tá? Na aula seguinte, Machado, e aí tem o texto A Modernidade de Machado, né? Muito bom esse texto. Ele vai trabalhar as várias obras do Machado e como o Machado trabalhou. Ele usa o termo modernidade que não cabe muito, acho que contemporaneidade talvez fosse um texto mais. É, contemporaneidade também não. Atualidade, acho que seria melhor, né? E aí a discussão do conto pai contra mãe, e aí passar o curta, né? Quanto custo é por quilo, que é uma atualização desse conto do Machado, né? Então, isso é muito legal, os alunos acho que vão aproveitar bastante. Na aula seguinte, abordagem sobre o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, discussão do artigo Dialética da Malandragem, abordagem sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícia, e discussão de Cortiço a Cortiço e abordagem do romance Cortiço, entre o parnasianismo, né, leitura dos poemas, e a última avaliação e encerramento do curso. Os dois conteúdos eu fiz pensando na questão, né, da linha que eu tinha escolhido, né, que é a questão do mercantilismo, vamos dizer assim. Casamento, tanto para Alencar quanto para o Machado, é a máquina mercante atuando, né? Nós temos ali no Dialética da Malandragem, malandro na ginga para sobreviver numa máquina mercante. O Curtiço também. Então, aqui dentro dessa temática, mas você pode usar outras. Em cenas do crime, por exemplo, nós temos uma defesa de que a violência está presente na literatura brasileira desde a Carta de Caminha, que é uma temática, você pode abordar a questão da mulher, né, o olhar sobre ela, então, a questão do amor, então veja a temática que você vai trabalhar e qual é a mais apropriada, tá bom?